Primeiro de tudo, obrigado, né, de novo pela presença de todo mundo. E, obviamente, isso aqui vai ficar, né, disponível depois lá no meu canal do YouTube, quem quiser reassistir depois e tal. Não vai ter a questão do ao vivo, mas se vocês quiserem enviar, inclusive para amigos, para conhecidos, né, se for fizer sentido, se achou que foi um conteúdo bacana, vai ficar lá disponível, vocês já sabem, né? A gente vai falar então sobre preguiça e procrastinação. E primeiro, como sempre, né, na reunião passada foi assim, eu gostaria de definir exatamente o que eu estou querendo dizer com preguiça. E procrastinação é uma espécie de uma preguiça menorzinha, né? Mas tem uma diferençazinha que eu vou falar aqui. E só para a gente partir do mesmo ponto aqui, para a gente estar falando da mesma coisa. É engraçado, né, que a preguiça junto com a gula, elas são dois pecados que todo mundo sabe que são pecados, mas são dois pecados que a gente tem um pouco de orgulho de exibir, né? Quando a gente fica meio preguiçoso, passa o dia inteiro deitado, sem fazer nada, não sei o quê, a gente fala que, beleza, não fiz nada ontem, nossa, minha folga, fiquei o dia inteiro à toa, fiz nada, não sei o quê e tal. Então, é curioso, né, que a preguiça e a gula, né, ela tem isso também, o pessoal vai no rodízio e fala, comeu 18 pedaços de pizza e tudo mais. Então, eu queria só ressaltar isso aqui para que a gente não perca de vista de que são de fato dois pecados, né? Para a gente não cair nesse erro meio básico, assim, que no geral as pessoas caem, né? A gente também está susceptível a isso. Mas o que que é a preguiça? Quando eu falo de preguiça, eu estou querendo dizer mais ou menos o que Tomás de Aquino definiu como uma recusa de cumprir os deveres, né? Ou por comodidade ou por falta de vontade. Ou a pessoa acha que não é importante, então meio que foda-se, ou a pessoa simplesmente sabe que é importante, mas não está nem aí, né? Basicamente essas duas gênesis da preguiça. E aí, o que a gente vai usar de antídoto para a preguiça, na verdade, vai ser a virtude da diligência, que é uma virtude que se fala muito pouco, eu acho. Tem as virtudes mais famosas, né, as virtudes cardeais e tudo mais, mas a diligência é uma virtude muito importante e se fala muito pouco dela. E o que que seria a diligência, né? É, basicamente, ela vem do verbo em latim, né, que significa o ato de amar, né? Ela é um verbo que significa o ato de amar. O amar, nesse caso aqui, ele vai estar necessariamente ligado à questão da doação, né? Então, o que que seria diligência? Fazer as coisas com cuidado, com atenção e com zelo, ser comprometido com a ética aqui no caso do que a gente deve para os outros, né? A gente vai falar disso mais para frente. Ser eficiente e competente, agir com prontidão, ter disposição para melhorar e alcançar resultados. Basicamente isso que a gente está falando quando a gente fala de diligência. Na verdade, na essência mesmo da palavra, seria uma coisa do tipo fazer as coisas com, eu acho que essa primeira definição seria a mais completa, né? Fazer as coisas com cuidado e de forma contínua, de forma que você consiga ir persistindo naquilo, apesar da preguiça, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Então, é basicamente esse o antídoto que a gente tem contra a preguiça. E deixando também, né, claro que a questão da preguiça muitas vezes está relacionada à fuga de responsabilidades, que é uma faca de dois gumes. É um problema muito grande, porque quando a gente foge das responsabilidades que a gente tem, a gente de alguma forma vai perder significado na nossa vida. Então, é, é um negócio meio estranho, assim, um mecanismo meio esquisito, que a gente foge da responsabilidade porque a gente quer ficar à toa, teoricamente, para a gente ser mais feliz, né? Para a gente ficar mais agradável, mais satisfeito com as coisas. E aí, automaticamente, a gente deixando de cumprir as coisas, a gente fica menos feliz, ou menos, ou mais infeliz, ou perde o sentido das coisas, né? Então, esse mecanismo aqui é muito importante que a gente esteja de olho nisso. Porque assim, cara, eu estou tentando buscar aqui um tipo de satisfação agora que vai me deixar mais triste lá na frente. E aí, né, levantar e fazer, não tem o que fazer, né? E a procrastinação, ela parece um pouco com a preguiça, mas ela tem uma raiz talvez um pouco diferente. Aí aqui eu vou invocar aqui um arquétipo do Jung, que é a sombra, né? A sombra, ela é aquela parte da gente que a gente joga para debaixo do tapete, assim, aquela parte da nossa psique, da nossa mente, que a gente meio que joga para debaixo do tapete. Tudo aquilo que a gente não quer encarar, que a gente não quer enfrentar, que a gente não quer lidar, a gente meio que finge que não existe, finge que está
meio que foda-se, a gente joga ali para baixo e toca a vida, né? Só que a gente faz isso, no geral, porque a gente está com medo de alguma coisa ou inseguro em relação a alguma coisa, né? Toda vez que eu vou abrir uma live aqui, eu confesso que eu fico meio nervoso, meio tenso, dá um certo medo. Falo, cara, será que é isso mesmo? Será que isso aqui vai ajudar alguém? Será que isso aqui é importante? Será que eu posso melhorar esse texto? Será que eu posso melhorar o jeito de falar? Será que eu posso, sabe? Toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa, é normal que a gente tenha uma certa insegurança. Quando a gente começa a jogar isso tudo para debaixo do tapete, você, então beleza, então não vou fazer. Não vou fazer, porque, putz, cara, vai dar um trabalho, o pessoal às vezes não vai gostar, fala de fazer as coisas na internet, né? Geralmente aparece alguém xingando e tudo mais. Então, assim, todos os pontos da nossa vida, a gente vai ver que qualquer coisa nova, ou mesmo que não seja coisa nova, mas alguma coisa que expõe a gente de alguma forma, vai trazer algum medo e alguma insegurança. A questão da procrastinação é o seguinte: a gente não se importa de jogar para debaixo do tapete e deixar por lá, né? E isso geralmente acontece porque a gente não sabe exatamente o porquê que a gente está fazendo aquilo. E aí você não faz. E aí, lá na frente, vai começar a dar uma sensação de um vazio meio esquisito. Por quê? Porque aquele porquê que você não identificou vai começar a apitar dentro da sua cabeça lá na frente, ou dentro do seu peito, né? Dependendo do movimento, dependendo do grau da ação, enfim. Então, aí, quando a gente começar a lidar com a procrastinação, a gente vai pensar na virtude da justiça, que é dar aos outros aquilo que é devido. Então, assim, cara, se eu deixar de fazer o podcast, se eu deixar de fazer uma live, se eu deixar de fazer alguma coisa, pode ser que eu esteja deixando de ajudar alguém que precisa, pode ser que alguém deixe de ser impactado. Ou se a gente for pensar na nossa família, né, que é ainda mais significativo, toda vez que eu deixo de fazer alguma coisa que eu precisava estar fazendo, e que às vezes eu estou inseguro, eu estou com medo, eu estou defraudando aquela pessoa que receberia aquele benefício, seja a nossa esposa, seja nossos filhos. Então, na verdade, quando a gente é preguiçoso ou procrastina, a gente está falhando em servir aqueles que dependem da gente. No geral, nossa família, comunidade ou no trabalho, né? E aí, puxando aqui do trabalho, São José Maria Escrivá falava que o trabalho é uma forma de amor, né? Voltando ao verbo da diligência lá de cima, né? Quando a gente deixa de agir, a gente está negando para os outros alguma coisa que é importante, né? E aí, existe essa coisa da dicotomia, né, entre o trabalho e o descanso. E aí eu queria chamar a atenção aqui em relação a essa questão do trabalho e descanso, exatamente porque só é possível descansar, só é possível ter satisfação no descanso quando você trabalha direito. E quando eu falo trabalho aqui, eu não estou dizendo só o trabalho comercial que a gente faz na empresa que a gente trabalha e tal. Estou falando trabalho de qualquer coisa, né, o trabalho em casa, né, com as coisas que a esposa pede, trabalho com os filhos, trabalho de levar os meninos para passear, levar para não sei o quê, levar para a escola, enfim, todos os trabalhos que estão envolvidos na nossa rotina. Você só consegue ter um descanso justo e honesto depois de cumprir as suas obrigações. É o que o pessoal chama de sono dos justos, né? Aquela figura de São José dormindo, ele tem várias simbologias, né? Mas uma, talvez a principal, é a questão de, cara, São José era um trabalhador dedicado e por isso ele podia descansar em paz. O descanso dele era merecido porque ele fazia tudo o que precisava fazer enquanto pai de família, enquanto trabalhador. Então, ele dorme com tranquilidade, né? E aí, ele vai dizer, São José Maria Escrivá fala disso também, que o descanso não pode ser uma fuga, mas uma recompensa por aquele dever cumprido que a gente conseguiu fazer, né, cumprir bem. E aí vem aquele sentimento também de quando a gente às vezes não consegue descansar direito, ou quando a gente está se sentindo culpado, de que quando a gente realmente não cumpre as obrigações, a gente sabe quando a gente não cumpre. A gente, no fundo, a gente sabe. Cara, eu estou devendo isso, eu estou agindo mal, no fundo a gente sabe. O descanso ele se torna um momento de culpa ou de ansiedade, porque no fundo você sabe que você não merece aquele descanso, né? E aí é um alerta para gente que se você se sente ansioso com frequência, dá uma observada nas obrigações que talvez estão deixando passar, porque às vezes acontece muito, isso acontece muito comigo, que às vezes você deixa para depois alguma coisa e aquilo meio que some, aquilo some no radar. Então, realmente passou, cara, não tá mais no meu radar, eu não tô mais lembrando. Mas de alguma forma aquilo vai te deixando ansioso, porque no fundo você sabe que tem alguma coisa para fazer,
mas você não lembra direito o que que é e passou. E aí, quando vai estourar o problema lá na frente, já vai dar um problema muito maior, né? Geralmente em relação ao trabalho, mas pode ser em relação aos seus filhos, em relação à sua esposa também, né? Então, assim, esse tipo de coisa aqui, de culpa ou de ansiedade, que às vezes não tem causa nenhuma, né? Causa nenhuma aparente, pode ser o caso de alguma obrigação que você está deixando passar e que esqueceu e que jogou para debaixo do tapete e que ficou ali alfinetando ali no inconsciente, né? E aí eu queria trazer um conceito também, que é a questão do qual atividade a gente faz na nossa folga. Isso aqui mudou muito a minha percepção da minha folga, do meu dia de folga. O que você faz na sua folga é a exata definição daquilo que você é. Então, se você está todos os momentos de folga, você está simplesmente à toa, sem fazer nada, você é uma pessoa à toa. Por mais que você. É porque o trabalho, no final das contas, ele tem uma dimensão de obrigação, né? Se você não fizer, você é mandado embora, ou se você tem uma empresa, sua empresa vai falir. Então, existe alguma coisa te espetando, ele te chicoteando para continuar fazendo. O dia de folga, se você simplesmente desiste da vida, você está dizendo para você mesmo assim, cara, é isso aqui que eu faria se eu tivesse liberdade total para viver minha vida do jeito que eu quisesse. Então, dá uma observada também quais são os seus hobbies, quais são as coisas do seu dia de folga, porque às vezes isso gera uma certa neurose, isso acontecia muito comigo. Gera uma certa neurose no sentido assim, cara, eu queria alguma coisa da minha vida, mas eu estou fazendo outra coisa. E aí essas coisas não se encaixam, e você vai ficando meio incomodado com isso ao longo do tempo. Assim, cara, eu queria muito sair do meu trabalho, trocar por um outro. E aí você não faz, chega o seu dia de folga, você não faz nada para conseguir um outro trabalho. Chega no seu dia de folga, você tá só bebendo e ficando à toa, e assistindo Netflix. Cara, isso não vai acontecer. Então, dá uma olhada nessa questão do dia de folga, que isso é que vai definir, assim, drasticamente quem é você de fato, né? E sem conseguir maquiar nada, né? Esse que é o problema, às vezes. A gente tenta maquiar o máximo possível e às vezes não consegue, e isso gera um sofrimento, né? E no final das contas, uma coisa que eu aprendi que para mim é muito importante, que descansar é trocar de atividade. Então, o dia que eu estou de folga, eu vou fazer alguma outra coisa. Eu vou preparar material aqui para o podcast, para o perfil, vou estudar alguma coisa, vou ler alguma coisa para o hobby, vou, sei lá, passear com os meninos, enfim. Isso acaba sendo um descanso, né? E que ficar à toa é um tipo de egoísmo, né? No final das contas é isso, você não está ajudando ninguém ficando à toa assistindo Netflix, sei lá. Não que isso não seja importante em alguns momentos específicos do dia, mas eu não sei, eu tenho um certo problema com essa coisa de ficar deitado de 7 da manhã até de noite e depois, tá, beleza, acabou o dia de folga. Geralmente as pessoas que fazem isso são as pessoas que mais têm aquela depressão de domingo à noite, né? Caramba, ferrou, agora acabou o fim de semana, eu vou voltar a trabalhar e já começa a dar palpitação. Aquela depressão da música do Fantástico, né? A gente chamava assim na nossa época. Não sei se o pessoal assiste Fantástico hoje em dia, mas enfim. E aí a questão da preguiça em relação à criação de filhos, né? Não sei se todo mundo que está aqui tem filho, mas no final das contas, cara, o exemplo que você vai dar vai falar muito mais alto do que o que você manda o seu filho fazer. Então não adianta você levar uma vida mais preguiçosa e exigir que ele seja ativo, prestativo, que ele faça as coisas para você dentro de casa, que ele seja útil e tal. Isso não vai acontecer, né? Eu acho que é chover no molhado, mas eu quis deixar isso aqui mais para a gente fixar isso bem. E tem voltando na virtude da justiça, né, aquela coisa de o que você deve para os outros, né? No fundo, você deve aos seus filhos que eles não sejam preguiçosos, que você oriente eles nesse sentido, porque se eles passarem a vida, perdão, passarem a vida vivendo de forma preguiçosa, no fundo o que a gente está fazendo é condenando eles a uma vida de sofrimento. E vai ser uma vida incompleta. Eles não vão ter realização, seja pessoal, profissional, sei lá, porque a vida não vai ter sentido nenhum. A vida do preguiçoso é uma vida completamente sem sentido. Ele está buscando sempre descansar o máximo possível e a vida vai cobrar dele que ele não descanse tanto assim. Então é um sofrimento gigante assim. E as crianças que não aprendem a trabalhar, e trabalhar para a criança aqui é no sentido de aprender fazer coisa com a mão, fazer coisa com o corpo, correr, escalar e tal. Elas não, que as crianças que são muito paradas nesse sentido, e elas acabam se tornando adultos menos eficazes. Conforme elas vão chegando na frente dos desafios e aquilo fica difícil, elas desistem. Né? Isso está bem
descrito isso já. E a criança, ela tem o que a gente chama de mente absorvente, né? No final das contas, ela veio programada, isso aqui é uma definição da Montessori, ela veio programada para absorver tudo, absorver ativamente o ambiente, absorver textura, barulho, som, palavras, absorver tudo. Se a gente, de alguma forma, a gente nega isso para a criança e ela para de aprender, ela vai acabar tendo um desenvolvimento pior, né? E o adolescente, é importante a gente ficar de olho, porque uma certa preguiça é até normal, porque ele tem muita. Existe um mecanismo que não vai dar tempo de entrar em detalhes aqui, mas é um mecanismo de desânimo no confronto com o mundo, talvez. Ele tenta se confrontar com o mundo, ele vai ver que o mundo é grande, que o mundo é difícil, que o mundo é potente, né? Então pode ser que ele tenha uma certa preguiça, meio que porque ele está desistindo, assim, ele não tá conseguindo imprimir no mundo aquela vontade que ele tem de fazer coisas. Talvez isso seja a maior fonte de preguiça do adolescente, mas isso é possível ser manejado com cuidado, com carinho e tal, e orientando da melhor forma, né? Daí a gente poderia fazer um encontro só sobre isso, na verdade. E a mensagem final é que a gente só pode cobrar dos nossos filhos aquilo que a gente mesmo pratica, senão não faz sentido nenhum, né? E aí, resumindo aqui, alguns passos práticos, dito isso tudo, né? Alguns quatro passos práticos para a gente vencer preguiça e procrastinação. O primeiro de tudo é assumir responsabilidade de forma voluntária, né? A gente para de culpar a circunstância e reconhece que a gente tem o poder de assumir coisas que, na verdade, a gente acha que não tem porque a gente está agindo com preguiça. Segundo é ter um propósito claro do para que você serve, né? Para que você está no mundo, para que você existe na circunstância concreta onde você está, né? Eu deixo aqui como sugestão, uma sugestão de servir os outros, porque isso aqui não depende de ninguém. Você não precisa esperar nada acontecer para servir os outros, você pode simplesmente fazer. E aí, quando você definir o seu propósito, você vai usar ele como motivação. Esse propósito aqui talvez seja o mais fácil da gente conseguir é, ter motivação e ter uma satisfação ao longo, né, da nossa vida. Depois, educar à vontade. A vontade é exatamente a nossa intenção de fazer as coisas, né? Então, a gente vai criar rotinas e hábitos que limitem a necessidade de motivação. Aí, aqui, para cada situação prática, vai ter uma coisa específica, né? Tem gente que tem preguiça, por exemplo, de treinar de manhã, então já deixa a roupa pronta para não precisar raciocinar muito quando acorda. Aí já acorda e já põe a roupa e sai. Não dá nem tempo de ter preguiça, né? Eu já teve várias vezes que na época, trabalhava até tarde da noite, que eu ia treinar depois do trabalho, eu colocava a roupa e ia reclamando, cara, reclamando. Eu falei assim, eu não vou. Não vou de jeito nenhum. E colocando a roupa. Não vou de jeito nenhum. Olha a hora, cara. Tô cansado. E reclamando e colocando a roupa e indo. Então, assim, a gente acaba criando certos gatilhos e hábitos que vão ajudando a gente a educar a nossa vontade. Cara, tem que ir, não tem jeito. E o quarto passo, enfrentar a sombra, né? Que você olha para dentro e tenta olhar quais são os medos, as inseguranças que você tem e tentar encarar aquilo de alguma forma. Não que você consiga encarar todos ao mesmo tempo e nem né, principalmente os maiores medos da vida, mas você conseguir quebrar isso em alguns degraus e conseguir ir aos pouquinhos vencendo o Jung chamava de quando você absorve a sombra, né? Ela vai ficando, conforme você vai encarando ela mais e mais vezes, ela vai ficando mais fina, vai ficar uma sombra menos escura, fica mais fácil de manejar. Ela não acaba, mas ela fica mais fácil de manejar porque você vai clareando ela conforme você encara ela de frente, né? E aí a procrastinação muitas vezes esconde essa resistência interna por medos, né? E que ela precisa ser trabalhada de alguma forma que esconder debaixo do tapete não vai resolver. Então, seria basicamente isso. Se alguém tiver alguma experiência para comentar, alguma coisa para acrescentar, acho que seria legal, seria enriquecedor. Fala, Rafa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tudo bem Moi. aí? Eu achei bem interessante o que você falou aí da parte dos filhos, né? Inclusive, principalmente os filhos, quando eles começam a ter, assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu já fui filho um dia, já fui adolescente aí, e quando a gente começa a ter mais essa noção de consciência, é muito comum ver nesses filhos um pouco mais velhos aquele despreparo, aquela falta de experiência ainda, e eles confundem a preguiça deles
fazerem com que eles confundam o tempo propício com o tempo cômodo, né, da coisa. Então, o que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, eles, ali no começo da sua adolescência, adultez, eles não se sentem preparados por falta de experiência e gostariam de estar todo seguro, com todas as variáveis na mão, para conseguir realizar algum ato, algum desejo mesmo, e acaba sempre protelando essas ações, porque não se sente preparado, e acaba deixando esse tempo, que seria um tempo propício mesmo, na confundindo isso com um tempo cômodo, né? Fala, não, amanhã eu faço, vou deixar para depois, e acaba tudo isso se tornando assim, esse período da vida acaba se desfazendo assim em desejos irrealizados do adolescente, no caso, ou ali do jovem. Então achei bem interessante esses passos que você deixou aí, os quatro, principalmente remarcar que é muito importante a mudança pelo exemplo mesmo, né? Não pelo falar. É a Então, única eu acho. mudança possível, né? No final das contas, Sim, é sim, essa do exemplo. exatamente. Em Cara, suma, o adolescente é um bicho tão sui generis, né? Um bicho tão específico, assim, porque meio que não é criança, meio que não é adulto, é um bicho perdido ali, né? Eu lembro também quando eu era adolescente, eu era completamente perdido, assim, de termos de, cara, será que eu sou adulto? Será que eu não sou? E é uma confusão, né? E hoje em dia parece que cada vez mais se espera mais coisas e coisas mais importantes do próprio adolescente, mesmo sem ele ter essa carga de maturidade, enfim, de peso na vida, num peso real, assim, no mundo real. No fundo, o adolescente não tem capacidade de nada, né? Ele é só um adolescente que está começando a entender certas coisas. Então, inclusive, hoje eu estava ouvindo um podcast, cara, de um cara que chama Adam Price. Deixa eu até ver se o nome é esse mesmo. Que é muito interessante. Ele tem um livro, ele escreveu um livro que chama Your Son Isn't Lazy. O seu filho não é preguiçoso. A teoria basicamente dele, cara, ele está falando de jovens, né? É isso mesmo, Adam Price. Adam Price. A teoria basicamente dele é que assim, cara, muitas vezes o jovem ele não tá, ele tem desânimo para várias coisas, mas aquilo é medo. Aquilo é uma coisa que assim, que assusta ele de fato. Ele fala basicamente de escola, né? Que às vezes a criança, o jovem, ele tem motivação para fazer tudo, para correr na rua, para brincar, para fazer esporte, não sei o quê, e na hora de estudar ele não tem a mesma dedicação. E os pais, ao invés de tentar entender, às vezes ficam cobrando, mas nossa, mas você é tão inteligente. Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Você é tão inteligente, é sim, só você se dedicar mais. Você tem que se dedicar mais. Se você não se dedicar, você está desperdiçando todo o seu potencial. E aí o moleque vai ficando mais culpado, né? Aí que sim, com certeza. vai desmoronando mais ainda. E ele vai falar que é isso, cara. Nos casos onde são descartados depressão, né? Que aí no caso da depressão ele realmente não tem interesse em nada. Mas quando não é um interesse assim, em alguma coisa específica, geralmente é alguma coisa que ele está assustado ou que ele está meio receoso. E forçar ele para, não, você tem que estudar porque você é inteligente, isso não vai adiantar, cara. Na verdade, ele vai se fechar mais ainda, vai ficar mais arredio, mais recluso. Então, é um mecanismo meio delicado ali, que os pais às vezes têm dificuldade de lidar com isso, né? Exatamente. É isso mesmo. E por isso que eu falo que muitas vezes, por inexperiência, a criança ali, o adolescente, ele congela, ele está no momento propício, um momento ótimo para, às vezes, executar alguma coisa e acaba esperando na consciência dele um tempo cômodo que nunca vai chegar. Às vezes a oportunidade dele passou e... Então, o exemplo aí, dá pelo exemplo, como você mesmo disse, é excelente, assim, para a criança, para o adolescente, às vezes, até mesmo porque hoje em dia, às vezes está sendo bombardeado por isso aqui, né? Muita informação. Ele acha que ele deve ser capaz de tudo a todo momento, Exato. e a gente sabe que não é bem assim, né? E é esperado dele que ele saiba tudo, né? A escola, por exemplo, quer que ele fique realmente discutindo grandes questões da humanidade. Porra, cara, tem um vídeo muito interessante do Pondé, um vídeo muito antigo que eu lembro de assistir ele quando eu era meio final da adolescência ali e que eu me senti muito satisfeito quando eu vi. É uma palestra grande, mas eu acho que a palestra inteira saiu do YouTube. Ele tem só um trecho onde ele fala isso, cara. O jovem nunca foi tão amedrontado quanto agora.
Porque o pessoal acha que o jovem está preocupado só com sexo, besteira, putaria, e na verdade o jovem, cara, ele tá só às vezes querendo um estágio, ele tá querendo procurar um estágio e não consegue, e aí nego quer que ele resolva o problema das baleias, não sei da onde, e ele só quer, cara, arrumar um dinheirinho para sair com a menina ali e tal. Então, assim, é muito maluco. E aí, depois que eu comecei a entender isso, cara, eu começo a ver hoje em dia o jovem, ele é quase como uma vítima mesmo, né, de todo esse arcabouço de coisas, né? E a gente acha que o jovem é o vilão de tudo, né? É muito engraçado isso. Na verdade, tem um componente ali que ele acaba sendo realmente uma vítima de toda esse bombardeio de informações e não sabe qual o direcionamento, o caminho tomar, né? Exato, exato. Muito bom essas lives por isso, viu? Pra ter esse direcionamento. Pô, que bom, cara. Bom que vocês estão gostando. Alguém mais quer contribuir com alguma coisa? Bruno, Diego, quer dividir alguma experiência? Alguma coisa lá de cima que foi falada? Inclusive, eu vim pensando nisso, né? Eu falei, hoje, semana passada, eu não consegui participar, e eu fiquei pensando, bom, essa eu vou tentar participar. E eu fiquei pensando nesse formato, é um formato bem bacana, interessante, diferente do que eu já tinha visto. Então, tem um contexto ali, tem um sketch para seguir, mas depois discutir esse Exato, assunto cara. é mais enriquecedor porque você vai aportando assim, uma coisa bem informal de cada pessoa, eu achei bem legal. É, A cara, gente vê que e daria para falar é, muito tempo, né, desses temas daria, assim. inclusive a minha ideia mais para frente, conforme isso for ganhando corpo, né, for tendo mais gente, a gente precisar de mais tempo para falar, aí realmente assinar o Zoom, né, o pago, que aí a gente tem limite, tempo ilimitado, né? Minha ideia mais para frente é essa, conforme a ideia for ganhando tração, né? Sim, perfeito. Eu Ô, até JP, comecei a falar aqui, mas meu microfone estava desligado. Eu achei que eu tinha desligado. E complementando o papo do adolescente, que é muito doido também, que a gente espera muito dele, que ele tem direcionamento e tudo mais, mas eu mesmo fui um cara que passei no vestibular de primeira e tudo mais, mas minha vida tomou um rumo completamente diferente do que eu esperava daquela época. no sentido Então, profissional, no sentido profissional. Comecei fazendo engenharia, terminei de administração, hoje em dia não faço nada disso. E o adolescente está muito novo, muito cru ainda para saber o que que ele realmente quer de fato. E a gente tem que estar aberto a isso para mostrar para os nossos filhos que às vezes a gente tem algum plano e ele dá errado, que o exatamente, trajetória pode mudar e tá tudo bem. exatamente. Eu acho que essa história de escolher profissão muito cedo, cara, isso é um erro muito grande mesmo, e é o jeito como as coisas estão dadas, né? A gente não consegue mudar isso, a gente vai acabar tendo que fazer um vestibular aos 18 anos, né? Independente do que seja. Mas uma das coisas que eu tenho no radar aqui para fazer com meus filhos, cara, é fazer eles testarem várias coisas. Algumas coisas que eles gostam, por exemplo, tem interesse, sei lá, mecânica. Chego ali na esquina e falo, cara, eu tenho um filho aqui que gosta muito de mecânica, posso trazer ele aqui para passar uma tarde aqui para ver você trabalhando, te ajudar e tal, não sei. E aí botar ele ali dentro e ver, cara, realmente, às vezes ele gosta, às vezes ele tem vocação para aquilo e tal. Ah, não, eu gosto de, sei lá, sabe assim, colocar ele dentro de situações onde ele consiga ter contato com o máximo de profissões, entre aspas, assim, com o máximo de atividades diferentes, para que ele tenha, sei lá, aos 18 anos, 18, 20 anos, já tenha uma clareza maior, sabe? Mas isso passa muito longe do senso comum, né, cara? Eu acho isso uma pena. Eu acho que isso deveria ser mais conversado entre os pais. Os pais geralmente têm uma ideia de assim, cara, meu filho ele precisa fazer uma faculdade e ele tem tipo duas, três opções. E é aquilo ali. Na minha geração, cara, as pessoas que formaram comigo, eu também fiz farmácia e não exerci, né, assim, não exerci. Fiz 10 anos de exercendo, depois eu troquei de ramo, hoje eu trabalho com marketing, assim, com coisas que eu não precisava nem ter feito faculdade para entender, eu aprendi a fazer na prática. Mas assim, eu precisei realmente testar, né? E ver se era aquilo que eu gostava.
E essa ideia sua de que você comentou de fazer as crianças terem contato com profissões, assim, vai aprender, vai lidar com gente, vai aprender o tipo de gente que existe, como lidar com a autoridade Lidar e com por aí cliente, né? vai. Também, é É, isso que determina o tipo de pessoa que ele vai, como que ele vai desembolar a vida dele, não interessa como. Ele vai juntar aquilo tudo ali e vai trazer o pão para dentro de casa. exatamente. É, cara, e é um tipo de experiência que, por mais que às vezes ele não queira aquela profissão, aquela experiência ele não perde, ele leva aquilo para outro lugar, para outras áreas, enfim, né? É só ele desenvolver uma certa visão sistêmica, né, das coisas que tudo conversa. Tudo Exatamente. conversa um lado só. Se você é uma pessoa de índole boa, caráter bom e proativo, quase qualquer área você consegue sobressair. Você se vira, exatamente. Eu também concordo com isso. Vou ter aqui uma mensagem do Caio, eu não sei se ele saiu, eu não consigo, não sei se eu estou conseguindo ver aqui. 5 participantes, eu Tá acho que online. tá Eu acho que ele online, tava né? sem microfone aqui. Tá online. Ah, tá. A ideia da escola secundária, de levar para a escola aulas extras de direito, saúde, comunicação e outros. É também para ajudar a identificar a vocação. Resta saber se os clientes adolescentes. Ah, o Caio, agora eu tô atinando, eu tô ligando a pessoa. O Caio lá do Parabelo, né? Que apareceu lá, que você mandou até umas fotos do material, não foi? E realmente, cara, é isso aí. Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de iniciativa é muito importante, cara. É muito importante. E aí a gente tem que tentar convencer os pais da importância disso, né? Eu acho que o grande trabalho que no seu caso, para vender esse tipo de serviço, vai ser realmente mostrar para os pais, falar, cara, isso aqui pode, de repente, evitar uma frustração, né, de uma mudança de carreira, ou duas ou três, no futuro do seu filho. Com isso aqui, de repente, ele aprende uma coisa que ele gosta e segue a vida toda. Porque mudar de carreira, cara, é uma situação que é muito possível, hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente, mas não é uma coisa trivial, né? Você sempre dá trabalho, sempre você, pô, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu saí de um salário de farmacêutico, que é um salário razoável, para escrever para uma agência para ganhar 400 conto. E eu já tinha um filho e minha esposa estava grávida do outro. Então, assim, é possível, mas, cara, vai ter sempre um atrito ali, vai ter sempre um problema, né? Então, se a gente puder evitar isso nos nossos filhos, é melhor, né? Claro que não é o fim do mundo, mas se puder evitar, é melhor. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Diego, quer falar alguma coisa? Temos aí 2 minutos e meio ainda, para aproveitar aqui a reunião, a sala gratuita do Zoom. Quem quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Se não, a gente encerra por aqui e eu, de antemão, já agradeço todo mundo que apareceu de novo, né? E reforçar que semana que vem temos de novo. Semana que vem o assunto é síndrome do impostor, que é uma coisa muito comum. Eu acho que talvez as pessoas nem se atinem para isso, mas é muito comum, principalmente para homens, né? Muito obrigado. Pessoal, semana que vem, eu vou subir isso aqui hoje ainda para o YouTube. Se vocês quiserem mandar para conhecidos, para amigos e tal, fica à vontade, que quanto mais gente a gente impactar com isso aqui, acho que é mais legal. Beleza? Obrigadão, galera. Um abraço.